Falar sobre a personalidade autoritária ou sobre contextos históricos sociais que ensejam a personalidade autoritária é, infelizmente, falar sobre algo que me parece muito atual. No princípio do século XX, uma série de pensadores progressistas, depois associados, àquela que seria chamada de Escola de Frankfurt, estou falando da teoria crítica da sociedade, que ficou muito conhecida pelos autores Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, o Walter Benjamin também ali flertou com a Escola de Frankfurt, o Erich Fromm, psicanalista, todos esses autores ali do núcleo daquilo que nós vamos chamar de Escola de Frankfurt, estão pensando sobre questões fundamentais para nós entendermos a permanência, a persistência daquilo que o Brecht vai chamar, vai definir com um aforismo maravilhoso, dizendo o seguinte: a cadela do fascismo está sempre no cio. Por que é tão difícil superar as tendências regressivas, primitivas, de violência mais bárbara na nossa sociedade? Sociedade que se toma por civilizada. Como é que esse conjunto de instituições norteados por constituições, por leis, pela racionalidade de uma época de sumo cientificismo, como é que tudo isso pare o aborto do fascismo, do neofascismo, das tendências mais violentas da barbárie? Essas são questões fundamentais levantadas por esses autores, à luz, obviamente, da experiência do Holocausto. Perguntam os autores da Escola de Frankfurt: por que é que o movimento operário alemão, movimento fortemente influenciado pelo Partido Comunista, pelas organizações sociais de esquerda e extrema esquerda, oscilou do Partido Comunista para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Como é que a suposta vanguarda do proletariado, os supostos revolucionários, ao invés de apoiarem a causa da emancipação, acabaram apoiando a causa da reação? E vale lembrar que o NSDAP, que é a sigla em alemão do Partido Nazista, chega ao Reichstag, ao Parlamento Alemão, em janeiro de 1933, alçado democraticamente, ou seja, eles ganharam a eleição. O Partido Nazista chega ao poder alçado pela massa de trabalhadores, que estariam então agindo contra os seus próprios interesses supostamente revolucionários, para nós, obviamente, nos remontarmos à tradição que começa não só com o Marx, mas que é potencializada pelo Marx, de que os trabalhadores, os proletários de todo o mundo têm que se unir porque eles não têm nada a perder a não ser os seus próprios aguilhões. E aí, a noção de personalidade autoritária, de contexto histórico-social autoritário, que embebe a coletividade de valores regressivos e primitivos, valores ensejados pelo fascismo e propagandizados e administrados pelo fascismo, dá o tom para que nós tentamos compreender esse movimento. E aí eu vou falar sobre duas obras que me parecem fundamentais. Eu falei aqui já com vocês brevemente sobre os pensadores de Frankfurt, mas eu quero mencionar a psicologia de massas do fascismo, do psicanalista alemão chamado Wilhelm Reich, e as origens do totalitarismo, da grande pensadora alemã, da grande filósofa alemã Hannah Arendt. O Reich, ao invés de falar sobre a consciência de classe livresca e abstrata dos trabalhadores, o Reich vai olhar para o caráter consuetudinário da dominação, da hierarquia, da distinção de gênero, da distinção de classe, que forjava a identidade humana. Ele vai fazer a psicanálise das relações, ele vai perceber como a noção do grande pai, do Führer, é mais forte na concretude do dia a dia do que a noção de um corpo social, de uma classe social revolucionária. O Reich vai mostrar como havia cooptação desses indivíduos frágeis, combalidos pela crise de 29. E aí, eu faço um parênteses, eu gosto muito de estudar esse período, porque eu considero esse período um dos mais perigosos da história humana e com reverberações atualíssimas. E eu me lembro de uma foto de um trabalhador, ou pior, de um desempregado alemão, indo para a padaria, com um carrinho de mão lotado de moedas, e o pão custava 5 milhões de marcos alemães. Ou seja, a noção de poderio, a noção de solvência, a noção de pertencimento social, de hegemonia social havia sido completamente solapada.
dá a dimensão da impotência que sentiam aquelas pessoas no bojo de uma das maiores crises do capitalismo até hoje registradas. E aí, é interessante perceber que a fragilidade desses indivíduos começa a encontrar no corpo de grupos paramilitares, como a SS, como a SA, esses grupos paramilitares nazistas, um sentido de união, um sentido de força. Juntos somos mais fortes. Isso dá um sentido importante numa sociedade como a capitalista que arremessa um indivíduo contra o outro, continuamente, como a base fundante das suas relações. Vejam, dizer que juntos somos mais fortes tem um sentido muito próximo, por exemplo, do ethos, dos valores do socialismo. A questão é que os fascistas, e não é à toa que o partido do Hitler se chama Nacional Socialista, eles souberam utilizar as aspirações da massa para os seus próprios objetivos. O Reich foi perceber que a solidariedade internacional dos trabalhadores era muito mais tênue e frágil do que o nacionalismo secular. O trabalhador alemão se identificava muito mais com um trabalhador alemão do que com um trabalhador polonês. Ou o trabalhador alemão tinha mais identificação com o seu patrão alemão do que com o trabalhador francês. O Reich percebeu que esses indivíduos combalidos e fragilizados, quando subsumidos em um grupo, quando postos na integridade de um grupo, se sentiam mais fortes. Que esses trabalhadores que não tinham o que vestir, ou que tinham roupas puídas, roupas em trapos, em farrapos, que mal se alimentavam, quando eram postos nessas unidades paramilitares de comando e recebiam um uniforme garboso, elegante, se sentiam fortes novamente. E ele descobriu também que ao invés do inimigo de classe burguês, que ninguém propriamente conhece, não sabe seu rosto, é mais fácil imputar um inimigo historicamente proscrito, que já vivia em guetos historicamente. Então vejam vocês, a combinação desses elementos, a combinação da noção de subserviência e dominação, que vem da célula familiar mais tenra, mais mononuclear, a submissão ao pai, ao pater-famílias, a subordinação da mulher, a subordinação dos filhos, preparava já o modelo numa sociedade fragilizada e com ímpeto de força, uma sociedade transpassada pelo nacionalismo, então, para a submissão ao Führer pai. Trouxe à tona um inimigo reconhecido ali historicamente, contra o qual e sobre o qual todas essas frustrações, todo esse ódio, todo esse rescaldo autoritário poderia ejacular. Hitler tinha um aforismo que era como uma faca só lâmina no Mein Kampf, ao dizer Mein Kampf, minha luta, né, a sua autobiografia ou a sua biografia política, ele disse que se não houvesse o judeu, teria sido necessário inventá-lo. A combinação desses elementos dá um sentido muito importante para nós entendermos a conformação, ou a formação e a deformação da personalidade autoritária. Esse é o Reich da psicologia de massas do fascismo. A Hannah Arendt vai falar sobre a hipertrofia do eu, associada sociopatologicamente à atrofia completa do eu. Como é que a gente pode associar o narcisismo da hipertrofia do eu, da força, da pujança, com a atrofia, com a perda de si? Mas aí nós temos que pensar sempre historicamente. E esses dois autores não perdem não perdem o soslaio da história sequer por um minuto. Tanto Reich quanto a Hannah Arendt falam de contextos autoritários. Falam de contextos como gatilho para a eclosão das piores características historicamente configuradas do ser humano. Em determinados contextos históricos, esse mal, essa barbaridade, essa banalidade do mal, para usar o termo da Hannah Arendt, que parece contida, que parece propiciar a vivência do cotidiano, nesses contextos, essa banalidade vem à tona e o contrato social parece completamente assustado. E aí a gente percebe, por exemplo, numa sociedade como a nossa, e eu já trago para nós, eu espero que o telespectador do canal do YouTube da Casa do Saber vá comigo fazendo as pontes entre esse contexto de há um século e vá pensando em atores da nossa época que vão animando uma série de discursos de sumo autoritarismo, discursos de violência, discursos de ódio. Pensemos, em contextos de crise profunda,
em contextos de hiperinflação, como o contexto alemão ali da República de Weimar, em contextos em que esse eu, que é inflado à competição, que não pode ser um loser, que a cada momento do dia é instado a se colocar contra os demais e acima dos demais. Quando esse universo egocêntrico, esse universo que parece orbitar ao redor desse eu, dessa fração competitiva da sociedade, não consegue exercer as suas características mais cotidianas, as características que mais lhe são cobradas. Para onde vai essa energia? Porque esse eu está desempregado. Esse eu não consegue se posicionar socialmente. Todas as balizas da sua vida, todas as suas planificações, seus desejos são ceifados. Esse eu começa a se atrofiar. E é curioso que ele morre atado, ou digamos, ele tem a tendência mórbida de ficar atado ao seu próprio narcisismo social, justamente quando ele não pode ser exercido. E é curioso que nesses contextos de crise, nesses contextos de falta de explicação para a ruptura do cotidiano, demagogos das mais diversas origens e estirpes vêm oferecer soluções fáceis, retomando discursos de ódio, preconceito e exclusão, que estão sempre à mão daqueles que, atrofiados pela crise, precisam encontrar alguém a quem culpar. E é curioso que, historicamente, as vítimas, por serem vítimas, parecem culpadas. O passarinho é que parece buscar a proteção da gaiola. O contexto da atrofia do eu, vinculado a uma sociedade que se embasa, se estrutura pelo hedonismo, pelo cálculo utilitário, pela maximização das satisfações pessoais, dá um contraponto interessante para nós percebermos como determinados indivíduos fragilizados pelas crises sociais e históricas aderem a grupos, porque no grupo seremos mais fortes e em grupo conseguiremos passar como uma onda, como um tsunami pelos nossos adversários. Num contexto atualíssimo do Brasil, de profunda crise política e social, vários eventos aconteceram contrapondo grupos de filiação política diversa com discursos de ódio dos mais diversos matizes. Quem pôde ir a manifestações de ambos os lados pôde perceber características, e eu estive presente a manifestações em ambos os lados para tentar entender como isso estava se articulando, pode perceber características autoritárias em ambos os lados. E isso é perigosíssimo, porque a história já deu exemplos de fascismo de direita, que seria um pleonasmo, mas de fascismo de esquerda também. É um contexto de personalidade autoritária por excelência. E as redes sociais da nossa época têm o potencial socializante, democratizante,